porque essa conta aqui eu não uso tanto ela, tá? Mas aqui tem um resultadinho em dólar, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Mais de $1.000 nessa conta aqui, $1.067. Eu vou te mostrar na minha outra conta, tá? Que eu tenho aqui, ó, que é essa conta aqui. Mais de $1.650 nos últimos 3 meses, tá? Mas nós já atingimos esses últimos 2 topos, o nosso próximo alvo está aqui nos 25.200, né, como eu já mostrei para vocês, aos 24.300, que é a próxima, mas no caminho havia uma pedra, tá? Mais uma vez, a nossa média de 200 simples, eu já mostrei para vocês, está passando no topo dessa linha aqui ainda, tá? Então a zona dos 25 aos 23.700 segue sendo a nossa zona de maior freio, super tranquilo, super antecipado aqui, né, por nós. Fico feliz de ver uma rejeiçãozinha dessa vindo. Eu falo para vocês sempre, tá? Eu não me importo se sobe ou desce. Eu só me importo se a minha análise está certa ou não. Que isso vai se revertir em lucros para mim, sendo bem sincero. E agora que vocês já viram isso, já estamos na nossa maior zona de freio local. Qual é a zona que a gente deve esperar para um possível reteste em todos os tempos gráficos para a continuação desse movimento, tá? Nossa aterrissagem ideal seria o reteste desse topo aqui, tá, galera? Que é o topo que vai dos 21.500 aos 21. Tá? Vamos colocar aí 21 aos 20.500 é a zona mais interessante para a gente como reteste, tá? Porque ela não só vai ser o reteste final da gente flipando essa resistência aqui de volta como suporte, tá? E para a gente poder bater esse martelo, a gente vai precisar de um preço retestando esse patamar e não mais utilizando ele como resistência e sim como suporte, tá? A gente sacramenta isso nessa zona, inclusive abre uma brecha muito maior para a gente pegar um movimento e pegar um impulso para tentar romper depois os 25, tá? Vale ressaltar também, né, que esse pullback já começou e os alvos estão bem próximos aqui diga-se de passagem, talvez a gente não vá nem tão baixo, porque o mercado não está querendo dar esses alvos mais baixos para a gente. A gente está vendo isso, o mercado está tentando corrigir há um bom tempo, mas não está rolando, tá? Eu diria que o melhor cenário possível, né? Eu diria o melhor cenário para a gente sacramentar nível de análise técnica seria o reteste dos 21.500 como suporte para uma continuação vindo logo depois. A gente vê a nossa média de 9 e a nossa média de 20 cruzando, mas o preço já está distante delas. Isso me deixa um pouco cauteloso, tá? Uma distância não tá tão distante, então ainda pode ter um pouco de resquício de movimento aqui, mas agora eu acredito que esse rompimento vai adiante, essa média de 9 aqui agora vai encontrar a gente exatamente nessa zona, nessa semana e na próxima, e aí sim a gente vai ver se esse movimento vai entrar como suporte. A gente tem agora 2 candidatos para a próxima semana, né? Lembrando que essa semana vai acontecer muita coisa, até para essa semana, se a gente for mais baixo, a média de 9 e a média de 20 vão estar aqui para segurar essas oscilações, tá? O que é importante, mais uma vez, é o fechamento semanal vindo nessa zona ou acima dessa zona, já sacramentando essa zona mais uma vez como suporte, tá? Em confluência com essa zona, a gente tem o que? Exatamente o 0,2 e o 0,3 da FIBO, tá? Para vocês verem como tá ainda cedo esse movimento no macro. E se for um movimento que vai tirar a gente dessa zona para seguir numa continuação desse movimento de alta, rompimento, pegando aqueles alvos mais altos em direção aos 27, 25, a gente precisa desse reteste para ir embora. Geralmente, inícios de movimentos, a gente tem movimentos que não corrigem tanto, porque o movimento está cedo e ele não procura uma correção tão forte. Ou seja, o 0,2 está na casa dos 21.500 também, e o 0,3 está na casa dos 20.500, fica como a zona que eu estou de olho agora para uma correção mais gorda no semanal. E, mais uma vez, vale ressaltar, tá? Eu tô lendo para vocês o melhor cenário possível. Por quê? Porque tudo que a gente precisa, e mais uma vez, prestem atenção, tudo que a gente precisa é um fundo que venha acima desse fundo. Ou seja, se a gente perder essa zona, perdeu esse topo, não é o fim do mundo. Não é o melhor dos casos, obviamente. Dado um cenário de aperto monetário, dá para enxergar isso acontecendo, mas a gente pode descer, rapaziada, até os 18.200 para fazer um fundo ascendente e a continuação desse movimento. Para falar a verdade, a gente pode descer até aqui, cara, até os 17. Se a gente pegar os 17, ainda é continuação, ainda é fundo ascendente, tá? Honestamente, a gente tem que ver o que o futuro guarda pra gente agora, mas
Quando eu falo para vocês que tá bom pra gente agora, perante esse rompimento, temos o melhor cenário possível, que é a gente não buscando o coração da Fibonacci, já retestando essa zona como suporte, que é uma zona estrutural muito forte para continuação, e aí o mercado se decide logo depois, tá? No semanal é isso que eu tô de olho, e mais uma vez, levem muito em consideração o que eu falei para vocês agora, mas botando peso na sexta-feira, que é quando a gente chega perto no fechamento semanal, que é quando o mercado vai começar a se preparar para esses novos dados entrando aí, tá? Beleza. No semanal, mais uma vez, não tem muito que a gente possa ver. Lembra que eu mostrei para vocês? Ó, a gente segue dentro de um cenário. Olha só, que lindo. A gente segue dentro de um cenário de alta ainda, tá, galera? Não conquistamos ainda os 64 aqui, né? Que a gente está de olho, 64, 65, que é a nossa zona bullish. Mas o que eu quero que vocês reparem estão vendo os 40 do índice de força relativa, que é continuação para o movimento de alta. Pois bem, olha o valor, 16.800, que é exatamente nesse fundinho aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo, se a gente buscar os 40 do RSI, não romper, é continuação fazendo fundo ascendente, que nem eu mostrei para vocês, entendeu? Isso que é importante. Se a gente romper os 16.800, 16.800, vamos colocar aí a linha na areia. Se romper os 16.800, aí, meu amigo, é revisitar o fundo e mais dor vindo pra gente, tá? Para vocês entenderem como isso tá interessante pra gente agora, tá? Estocástico já mostra o quê? Um freiozinho, RSI ainda segue naquela, então tá lindão da gente acompanhar isso, tá? A princípio. Beleza, isso aqui a gente vê depois. Banda de Bollinger já matamos, médias já matando, mais uma vez, né? Bandas de Bollinger seguem expandindo, tá? Enquanto a gente tiver com ela posturada para cima, é expansão ainda, e enquanto a gente estiver nesse período de expansão no semanal, eu sigo esperando sim a continuação desse movimento, retestando essa zona, especialmente porque agora a gente já chegou no alvo que a gente tinha estipulado, que era os 24, 23.800, 23.900. Pegou certinho, mais uma vez, né? Mais uma revisita e a continuação, tá?